Fala galera, tudo bem com vocês? Alexandre Cota aqui, corretor de imóveis franqueado da Remax AC, da Remax Oitavo Andar em Belo Horizonte, Minas Gerais. E galera, hoje vou trazer para vocês uma reflexão com relação à importância, né, da gente trabalhar dentro de um ciclo de confiança, de um ciclo de credibilidade e de cooperação, e de como é possível a gente fazer isso dentro das nossas empresas, né, dentro das nossas organizações. E esse insight eu tirei do livro do Simon Sinek, que é Líderes Comem por Último, se servem por último, né? Líderes se servem por último. E nesse livro aí, nesse capítulo, né, específico que eu vou falar para vocês, ele traz uma reflexão quanto a um empresário americano que tinha uma indústria, e nessa indústria ele constatou que em determinado tamanho de equipe a empresa começava a ficar mais ineficiente, né? As pessoas começavam a entregar menos, começava a criar mais atrito entre os funcionários, enfim, o negócio começava a ficar travado, né? Então, e qual número era esse, né? O número era de 150 pessoas. Então, quando a organização chegava num número próximo de 150 pessoas, ele já sabia que era hora de abrir uma outra estrutura física para comportar ali aqueles funcionários, né? Então, e da onde veio isso, né? Então, parece que foi uma atitude, uma decisão, né? Movida ali pelo instinto, mas isso se comprova pela ciência, né? Pelo histórico científico, uma vez que quando a gente vai analisar grupos de pessoas, grupos de Homo sapiens, ali há 10 mil anos atrás, eram formados ali por no máximo 150 pessoas, batalhões de infantaria também em torno de 150 pessoas, e tudo isso tem uma razão para ser, tá? E foi, obviamente, que isso colocado em teste e sendo testado, entendeu-se, né, que num grupo de 150 pessoas é o limite máximo, né, é próximo do limite máximo de pessoas que o seu cérebro consegue reconhecer e familiarizar. Então, quando você trabalha num grupo de 150 pessoas, você consegue conhecer essas pessoas, obviamente que vão ter aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que você sabe o nome, aquelas pessoas que você vê e tudo mais, e sabe mais ou menos quem que é, mas acima desse número você começa a ficar muito distante das outras pessoas, né? E qual que é o efeito que isso gera nas organizações, né? Quando a gente tem um time, né, de até 150 pessoas, em que as pessoas elas se conhecem, elas conversam entre si, é natural que você tenha um clima mais cooperativo, um clima de mais né, que as pessoas trabalhem de fato juntas, né, em prol de um objetivo maior, né? Então, quando um conhece o outro, é muito mais tranquilo de você recepcionar bem aquela pessoa, é muito mais tranquilo de você ajudar aquela pessoa a se estabelecer dentro do negócio, é muito mais tranquilo para vocês trabalharem juntos para alcançar determinado resultado. Então, dentro dessa pesquisa, desse entendimento, esse número se limitava a 150 pessoas. E aí, a gente trazendo aí para o nosso negócio imobiliário, né? Porque hoje a gente está vivendo um movimento aí de grandes tecnologias no mercado imobiliário, né? Enfim, como que isso vai transformar o negócio e tudo mais. Mas é impressionante como que quanto mais se pesquise, quanto mais se aprofunda a respeito desse tema, né, organizacional e de crescimento, mais fica claro a importância desse trabalho de relacionamento, esse trabalho de proximidade que gera confiança e cooperação entre os envolvidos, né? Então, quanto mais a gente entra nessa era digital, quanto mais a gente entra nessa era de home office, quanto mais a gente entra nessa seara, mais se comprova de que mais do que nunca a proximidade, o trabalho em equipe, o trabalho de cooperação, o trabalho de conexão tem sido cada vez mais um diferencial
nas organizações, né? Então parece contraditório, né? Acho que tudo de tecnologia caminhando para nos afastar, na verdade tudo que tem se provado é que quanto maior a proximidade, maior o crescimento, maiores os resultados e maior a confiança, né? Que às vezes as pessoas elas acreditam que o resultado é tudo. Lógico que o resultado ele é muito importante, ele tem que existir, mas a gente precisa de compreender o envolvimento das pessoas, né? As pessoas, a cultura que a empresa está construindo, né? E é muito mais difícil, para não dizer impossível, construir uma cultura sólida uma vez que você tem essa falta de proximidade e cooperação entre as pessoas. Então essa proximidade gera cooperação, essa cooperação gera um desenvolvimento mais rápido, um desenvolvimento linear da operação e naturalmente mais resultados. Então isso é fundamental e presencialmente isso é muito mais poderoso, muito mais intenso, né? E é o que, né, no livro eles citam o exemplo, né, de uma convenção de criadores de conteúdo, né, de influenciadores. Eram pessoas que gravavam vídeo no YouTube e que todo ano em Las Vegas eles se encontram, né, para se conectarem. E o propósito desse encontro era justamente isso: criar conexão, troca de ideias, cooperação, né, para realmente trazer ali mais familiaridade, que é tudo isso relacionado ao assunto que a gente começou esse vídeo, né, das 150 pessoas, de criar conexão, saber quem é quem pelo nome, né, conhecer cada um, conhecer a história de cada um. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente poderoso dentro de qualquer organização e é algo extremamente poderoso que você tem que levar para dentro do seu negócio, né? Então, a gente está falando aí de grupo de 150 pessoas. Quando a gente pensa na Remax, por exemplo, enquanto franquia, né? Por que a Remax tem vários franqueados? Justamente por conta disso. Porque quando você trabalha ali dividido, né, em franquias, né, como um exército, né, dividido em pelotões, você consegue criar familiaridade, você consegue criar conexão, você consegue criar cooperação, um sentido de desenvolvimento mútuo, né? Então as pessoas trabalham mais, trabalham melhor, trabalham mais satisfeitas, com mais confiança, entregando um resultado melhor quando elas trabalham juntas, se conhecem e confiam umas nas outras, né? Isso é muito importante, isso é fundamental. E esse é o tipo de coisa que a gente trabalha para construir, mantendo sempre, né, a nossa essência enquanto cultura, enquanto time, e lógico, né, uma cultura de proximidade, uma cultura de desenvolvimento, mas muita cooperação, né? Então, muito importante que as pessoas elas tenham essa proximidade, tenham essa conexão, e isso é algo que a gente bate muito na tecla e vai um pouco na contramão do que o mercado de tecnologia tenta nos empurrar goela abaixo, e deixa de lado às vezes um pouco da nossa natureza, né? Enquanto seres humanos, a forma como a gente gosta de trabalhar, a forma como a gente gosta de interagir, enfim, desse jeito que a gente consegue construir resultados cada dia mais relevantes. Galera, vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha feito sentido na sua carreira, e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, espero que eu tenha agregado na sua carreira, e a gente se vê. Um abraço.